Olá, aqui é a Pai Dermes de Xangô. Esta é a nossa aula 13 do curso de Teologia de Umbanda, uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclos de Bois e a Pilintra das Almas e o canal Saberes de Axé. Agradeço a você pela participação, por assistir aos vídeos, por compartilhar, por trazer suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, seja aqui no comentário deste vídeo ou em outros vídeos do canal. Seja no grupo de WhatsApp que temos de estudos deste curso, a cada aula, uma discussão, uma conversa, um diálogo saboroso, um bate-papo. Agradeço de modo especial aos meus filhos organizadores do canal e do projeto, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luiz de Oxum. O tema desta aula é o corte como fundamento e o fundamento sem o corte. O corte é um dos nomes da chamada sacralização, sacrifício animal. Os nomes variam conforme o contexto, conforme a situação, conforme o objetivo. Evidentemente, o nosso foco é falar aqui da Umbanda. Existe uma farta bibliografia sobre o corte, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, e sobre a ausência do corte, não apenas na Umbanda, mas também em alguns cultos de nação, em algumas casas específicas, em alguns caminhos, ou em alguns cultos específicos. Então, algumas dessas referências bibliográficas, não aliadas necessariamente à Umbanda, eu deixarei no grupo de estudos de WhatsApp. Algumas delas são acadêmicas, outras não. São muitas, eu vou me restringir a algumas reflexões. Eu mesmo sou autor de um livro chamado O Corte, Provocações sobre o Abate Religioso. Ele é fininho, o objetivo foi esse, ser curto e grosso, embora educado. E temos um vídeo no nosso canal Saberes de Axé, na seção Papo com o Autor. Este livro aborda a questão do fundamento, como diz o título deste vídeo de agora, né? O corte como fundamento e o fundamento sem o corte, e como infelizmente às vezes o fogo amigo atrapalha que quem não corta respeite quem corta e vice-versa, não é? Nós temos um problema muito grave de racismo religioso no Brasil associado ao corte, de pessoas que não conhecem terreiros, não entendem o fundamento e simplesmente desrespeitam uma prática que tem um fundamento, além de servir para a alimentação da comunidade. Isso acontece com as religiões de terreiro, mas não acontece ou não acontece sempre, por exemplo, com o uso da carne kosher pelos judeus ou todos os processos conhecidos de modo geral como halal pelos irmãos muçulmanos. E o próprio Brasil, que exporta carnes para países de maioria muçulmana, seguem os preceitos na forma do abate, porque existem critérios específicos. Então, seja a questão halal ou a questão kosher, por exemplo, existe um respeito muito maior em relação ao muçulmano halal e ao judeu kosher, mas não em relação aos povos de terreiro. Temos uma outra situação que não é de corte, mas é o uso da carne em muitos terreiros. Não é? Aqui eu estou falando de modo geral, mas repito, o foco principal é a Umbanda. Então, a Pai Dermes, a minha casa, não corta, mas nós fazemos a feijoada para algum, a feijoada para preto velho, usamos bife no padê, existem, enfim, variações muito grandes de casa para casa, de fundamento para fundamento, de segmento para segmento. E, nesse sentido, é que nós precisamos entender o corte. Mas alguém pode objetar, ou analisar, ou elencar o seguinte: no fundamento primeiro da Umbanda, na sua raiz, nós não temos o corte, ou seja, não temos a sacralização. De fato, embora haja registros de pedido da espiritualidade para que se matasse um porco e se fizesse uma festa, uma feijoada, né, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, pode não ter sido como corte, mas a carne foi utilizada, foi feito o abate para se fazer a comida, se fazer a feijoada. Então, esse registro, essas observações, são situações para que, acredito eu, que nos levem à reflexão fraterna do porquê se faz e por que não se faz. Então vamos admitir que enquanto fundamento primeiro não existe, o corte na Umbanda.
Entretanto, dada a diversidade de fundamentos, as questões culturais, as agregações de outros cultos, os segmentos umbandistas específicos fazem o corte, além de casas específicas e também situações específicas. Então, como eu já escrevi, inclusive um livro sobre o assunto, também outros textos, eu não quero, e falas, etc., mas eu não quero aqui me ater ao geral, e sim tratar de modo especial da Umbanda, mas não tem como fazer isso sem me referir ao geral. Então, a primeira reflexão é que, de modo geral, já em África, a ausência do corte acontecia. Então, não é um modismo, não é uma tentativa de agradar a um público específico que, inclusive, muitas vezes incorpora os fundamentos de casas que não fazem o corte como portas abertas e como bandeira para esses movimentos específicos. E não é por isso que se deixa de cortar, não é por isso que se corta ou não. Então, também, muitas vezes, há uma apropriação cultural, apropriação de fundamentos muito mal compreendidos. Mas, de modo geral, em África, nós temos duas cortes: a corte de Ossan, ervas, e a corte de Exu, sangue vermelho, porque há várias formas de sangue, e o sangue vermelho animal, não é? Há relatos no passado de sangue humano, não estamos discutindo isso, tá? Há situações de uso de sangue humano ainda em alguns rituais, não estamos discutindo isso, o tema é muito vasto e eu preciso sintetizar. Essas duas cortes foram transplantadas com a escravização. A que mais vingou foi a corte de Exu. Mas nós temos, inclusive, alguns cultos, além de casas antigas, que não praticam o corte, e se são antigas não há um modismo. Nós temos cultos específicos, como o culto de Iezã, cuja matriz principal é Cuba, e também temos já há algum tempo no Brasil esse culto, que não praticam o corte. Além disso, é uma referência à ausência de corte, principalmente nos cultos de nação, o trabalho, a fala, o depoimento do pai Agenor de Miranda, e que também, a despeito dessas falas, dessa preferência, dessa identificação, admitia que por vezes cortava, diante da necessidade de fundamento. Então, é um diálogo muito amplo, a gente não pode se fechar porque minha casa corta ou minha casa não corta, eu passar a ver o meu irmão que faz o oposto, o fundamento de uma forma diferente, como um inimigo. Esta é uma breve introdução. O que é importante considerar é que se o corte é um fundamento, ele não pode ser um exibicionismo. Matei não sei quantos bois, matei não sei quantas galinhas, vou fazer vídeo, vou fazer fotos e postar na internet. Ou o irmão que não corta transformar o irmão que corta, como vimos, como um inimigo, fazendo uma contra-propaganda. Não. Mas precisamos considerar que, como a espiritualidade é muito fluida, é preciso respeitar o que diz a coroa mediúnica de um médium e o que diz o fundamento de uma casa. Então, se eu não corto, eu não vou entrar numa casa que corte e vice-versa. Por quê? Porque são tratos energéticos, né, tratamentos energéticos. E quando eu, por acaso, me mudo de casa, a espiritualidade, por vezes, se ressente da alteração de fundamento, porque não é assim apenas cortar ou deixar de cortar. Existe uma forma de trabalho. Então, isso é uma consideração muito importante. Mas como a espiritualidade é muito fluida, se eu preciso trabalhar com um corte e aquela pessoa ou aquele médium ou aquela casa não trabalham, a espiritualidade vai encontrar outros caminhos. E nesse sentido, há registros de quase 20 anos de uma série de locutórios feitos pela Faculdade de Teologia de Umbanda, congressos, encontros, chamemos assim de uma forma bem tranquila, em que se apresentam elementos como, por exemplo, o uso da água de coco, inclusive com referências ao uso de água de coco em situações em que o sangue era muito escasso, como guerras, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. Eu não tenho aqui essas referências documentais mais, como a história do porco da Nossa Senhora, da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque tantos anos de pesquisas e mudanças, nem tudo está registrado de forma mídia terciária, como a gente chama, nem tudo está no Google, enfim. Mas são referências muito importantes para nós pensarmos em alternativas para aqueles elementos, aqueles segmentos, aquelas casas, perdão, que não se valem do corte. E de qualquer forma, várias tradições, sejam elas de povos originários aqui da América, sejam outras formas de culto que se valem, por exemplo,
eu vou usar essa palavra, não gostaria, mas vou usar, sacrifícios com sangue, às vezes autoimolação, etc, etc, não são compreendidos. Não são compreendidos como muitas vezes uma contrapartida masculina para a menstruação, que é feminina, não é biologicamente feminina. Então, o olhar eurocristão muitas vezes desconsidera a origem de um ritual, a compreensão de um ritual e coloca tudo com o epíteto de bárbaro, né? E alguém pode dizer, mas a Santa Missa ou a ceia cristã de modo geral, seja numa concepção de que o pão e o vinho são de fato o corpo e sangue de Cristo, ou são a representação, são o simbolismo, são a energização em nome da espiritualidade, enfim, nós temos aí um sacrifício que alguém também vai objetar, mas ele é, mesmo com a transubstanciação, como se diz, né, na Igreja Católica Romana, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, assim entendidos os elementos conforme o dogma católico romano, nós temos, mas não temos o animal ou o ser humano em si. Então, é uma discussão que não pode ser estéril do ponto de vista teológico. Entende-se o elemento, entende-se o fundamento, como nós chamamos, respeita-se o dogma, mesmo não se concordando com ele, mas é preciso que haja o diálogo e a compreensão do outro. Entretanto, quando nós falamos também de sangue, o sangue não é apenas o sangue vermelho animal, chamado também de menga, egé ou achorô. Nós temos, como sangue vermelho, por exemplo, no reino animal, sangue propriamente dito, né? Como sangue vermelho do reino vegetal, temos o óleo de dendê, chamado epô, alguns vegetais, alguns legumes, alguns grãos, o ossum, que é o pó vermelho, o mel, que é o sangue das flores, e no reino animal nós temos o cobre e o bronze, por exemplo, e algumas pedras, os otás. Como sangue branco do reino animal, nós temos o sêmen, a saliva, o hálito, o plasma, em especial do ibi, que é um tipo de caracol associado principalmente ao Oxalá, e vejam a importância do hálito. Em muitos rituais nós temos o sopro, há formas ancestrais de passe magnético por meio do sopro, há técnicas de reiki também com o sopro, é preciso estudar, é preciso aprender. Ainda como sangue branco do reino vegetal, eu tenho a seiva, o sumo, o hierossum, que é um pó claro, alguns vegetais, legumes e grãos. E no reino mineral, sais, giz, a prata, o chumbo e algumas pedras. Já o sangue preto no reino animal tem as cinzas de animais, por exemplo. E no reino vegetal, o sumo escuro de determinadas plantas, o uage, que é um pó azul, o carvão vegetal e também alguns vegetais, legumes, grãos, frutos, raízes e etc. E no reino animal, o sangue preto é o carvão, o ferro, algumas pedras, algumas areias, o barro, a terra. Eu digo algumas areias porque outras podem ser mais associadas ao branco, mas isso depende também, e ao vermelho, de cada segmento, de cada situação. Então percebam que o sangue não é apenas o sangue propriamente dito, embora este também precise também ser compreendido como fundamento. Entendamos, além da questão de que alguns elementos no corte são utilizados para limpezas energéticas, limpezas de guias, de assentamentos, etc, 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 nós temos a comunidade sendo alimentada, a comunidade terreira e seu entorno, que muitas vezes come carne apenas quando se tem uma ritualística no terreiro. Então existe uma questão de segurança alimentar, de compartilhamento de AG1. Eu particularmente, portanto, como costumo dizer, e há pouco já disse aqui também, costumo dizer em palestras, em conversas, que o corte não é um fundamento primeiro da Umbanda. Da Umbanda, fundada em 1908, como já vimos nas primeiras aulas e repetimos em outras também, enquanto sistema religioso que não nega o que veio antes, não nega o que veio depois e não nega o que aconteceu durante, mas que tem uma estrutura específica, matrizes plurais, muitas vezes negadas dentro da própria Umbanda, em congresso, em textos, etc. Isso tudo está nas aulas anteriores. Então, na fundação desse sistema religioso, nós não temos o corte como um fundamento primeiro. Mas, também me repito aqui, nós temos em outros segmentos, em outras casas, em outras situações, por razões culturais, razões as mais diversas, o corte como fundamento.
nessas casas, nesses segmentos. Em outras casas, não. Em algumas casas com mais assiduidade, digamos assim, o corte, em outras apenas em situações específicas. Quando tratamos de cultos de nação, eu me referi há pouco à chamada corte de Ossan e corte de Exu vindas de África, desdobramentos aqui na América, dei o exemplo do culto de Exã em Cuba, e mesmo alguns candomblés mais antigos, algumas casas específicas. E temos ainda o caso de casas que sempre cortaram, mas em algum momento, por orientação dos orixás, por orientação da espiritualidade, deixaram de cortar, e isso não foi da noite para o dia, foi um processo paulatino. Existem também questões legais, questões jurídicas, leis específicas garantindo a liberdade de culto, e na garantia da liberdade de culto, colocando a sacralização não como uma situação anormal, atípica, absurda, e sim como ligado a um fundamento, ligada a questões de culto, como, por exemplo, não é necessário detalhar na legislação, mas quem é de terreiro conhece, limpeza de guias, iniciações, ritos, fazer circular o axé, mas também de alimentação. Entre a alimentação da comunidade, né, dos membros de uma comunidade terreiro e de seu entorno. Mas é importante também que nós tenhamos o bom senso sempre de não confundir um fundamento com tanta seriedade com a espetacularização que acontece há muito tempo, com declarações estapafúrdias em redes sociais e fotos, matei não sei quantos bois, matei não sei quantas galinhas, e pior ainda, hoje mais ainda com fotos, vídeos e às vezes fotos e vídeos dos próprios rituais que são internos e não devem ser expostos pela questão do bom senso, assim como você não expõe uma um abatedouro, não tem sentido, as pessoas comem carne, as que comem, ok. E no caso de uma sacralização, mais ainda, porque você tem toda uma ritualística, todo um preceito para aquilo acontecer. É muito importante também compreender a hipocrisia, muitas vezes, daqueles que não são de religião, não conhecem, não perguntam, não querem dialogar, comem carne à vontade, até em exagero, todos os dias, e colocam a, a sacralização como um absurdo. Você não vê protestos às portas de açougue. Você não vê protestos, como vimos há pouco, em relação aos processos halal, em relação aos processos kosher. Mas quando se é terreiro, sim. Há situações muito absurdas. Eu ouvi de um mais velho de candomblé que já cufou, ou seja, já faleceu há alguns anos, numa cidade específica, encontrou-se um animal partido em dois. E ele foi procurado para dissertar sobre aquilo, se ele saberia dizer o que era. Era simplesmente a capivara que, infelizmente, foi atropelada e partida em dois. Não era um ritual de candomblé, um ritual de umbanda, um ritual de alguma religião de terreiro, de forma nenhuma, tá? Então, alguma bibliografia específica, repito, estará no grupo de estudos no WhatsApp para aprofundamento, para leitura, para questionamento, mas o mais importante, aqui eu também me repito, é que evitemos o fogo amigo, que compreendamos o fundamento, que aprendamos, estudemos, perguntemos para a espiritualidade, para os dirigentes espirituais, podemos ler, podemos ver vídeos, etc, 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 mas sem achar que quem não pratica o corte é superior e quem pratica é inferior ou vice-versa, né? No seguinte sentido, quem pratica de fato vivencia a religião e os outros é como se fossem os traidores. Não há necessidade disso. Por vezes, no nosso cotidiano, já temos, ainda que de forma inconsciente, o vegetariano ou vegano que se sente superior a quem come carne. Evidentemente, não são todos, eu estou dizendo aqui que há vegetarianos e veganos que assim se entendem. E, por sua vez, aqueles que são carnívoros que acham que os demais são falsos, querem aparecer, ou sei lá o que. Isso também se reproduz na sociedade de modo geral em relação ao corte nas religiões e terreiro, mas com um adendo. Trata-se de racismo religioso e um dos argumentos, mais uma vez aqui me repito, é que em outros segmentos religiosos, não de origem afro, não se tem esse questionamento.
não se tem esse olhar crítico, não se tem esse aspecto, muitas vezes chamado de primitivo, no sentido pejorativo, não primitivo no sentido daquele que vem primeiro, no sentido de raiz, não é? E, enfim, é muito triste, né, esse estigma, e representa, como todo estigma, a ausência de diálogo. Exu é a boca que tudo come, Exu é o mais sanguíneo, a relação de Exu com o corpo, ou principalmente Exu Bará, na mitologia, nos cultos de nação de modo geral, em algumas umbandas, mas Exu de modo geral. Então, algumas casas que relatam que foram cortando o corte paulatinamente, que Exu foi o último a ser adaptado a novos elementos, a uma nova ritualística, a uma nova forma de oferendas e procedimentos. E quando eu digo nova em relação àquela casa, não que seja uma novidade, como também há pouco me referi. Espero em especial que de todas as aulas semente, como eu chamo, né, provocações para que tenhamos o diálogo, tenhamos o aprofundamento, o estudo, a reflexão, de todas essa, tenha sido e seja no futuro próximo a que mais provoque o diálogo, provoque a união entre aqueles que cortam ou não cortam, nas mais diversas religiões e terreiros, nos mais diversos segmentos, nas mais diversas casas, com o respeito mútuo e reconhecimento dos fundamentos do corte ou do não corte, de suas raízes, de suas origens e daquilo que cada casa preconiza. Porque quando a gente diz que cada casa tem sua forma de fazer, cada casa tem os seus fundamentos, não é fazer de qualquer forma, porque infelizmente qualquer forma nós tínhamos antes da internet, hoje com a internet, então a disseminação, as coisas mais grotescas, supostamente em nome de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Jurema, etc, etc, etc. Então não, batuque, enfim. Mas aqui, como o objetivo é o diálogo, é a construção coletiva, é darmos as mãos e caminharmos juntos, já temos que enfrentar tantas situações no cotidiano contra as nossas religiões, buscamos fazer isso com muita calma, com muita assertividade e com respeito àqueles que nos maldizem tanto e até nos amaldiçoam, e fazendo valer as questões cidadãs, as questões legais. Não precisamos fazer essa exclusão interna, chamemos assim, o fogo amigo. Vamos nos unir, isso não é um discurso vão, porque por vezes nós ouvimos muito nas religiões terreiras, vamos nos unir, e os que dizem isso às vezes são os primeiros a não respeitar a diversidade e, portanto, a desunir. Ou então, vamos nos unir, mas como? Quais são as propostas, quais são as ações, então, efetivas, cotidianas, para que estejamos juntos? Abraço, gratidão e axé.